Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Aqui nos encontramos mais uma vez para dar continuidade à nossa catequese sobre o pecado, assunto para o qual já dedicamos quase 40 programas. Você está no programa Igreja Militante sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil na Rede Século XXI. Ainda sobre o pecado mortal, que para existir 3 exigências são colocadas, postas pela Igreja. Matéria grave, pleno conhecimento da gravidade do ato e plena liberdade do autor do pecado. Capacidade de entender o pecado e capacidade de decidir, de querer realizar o ato. São as 2 exigências da parte do autor do pecado para que se possa falar de pecado grave. Pleno conhecimento e liberdade plena na hora em que o ato é cometido. Hoje nós vamos tratar dos elementos atenuantes e também dos elementos agravantes de um pecado mortal. Há situações em que a capacidade de entender da pessoa fica comprometida. E a capacidade de decidir, de querer realizar o ato também fica comprometida. Quais os elementos atenuantes? E quando existe um elemento agravante, ou seja, o pecado é grave, mas se torna mais grave ainda por malícia de quem o comete. É a malícia do pecado, ou o pecado cometido por malícia. No parágrafo 1860 do Catecismo da Igreja Católica, nós temos esses elementos atenuantes e os elementos agravantes do pecado mortal. Vejamos o texto. A ignorância involuntária pode diminuir ou mesmo desculpar a imputabilidade de uma falta grave. Mas parte-se do princípio de que ninguém ignora os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo homem. Os impulsos da sensibilidade e as paixões podem também diminuir o caráter voluntário e livre da falta. O mesmo se diga de pressões externas e de perturbações patológicas. O pecado cometido por malícia, por escolha deliberada do mal, é o mais grave. Pleno conhecimento de que este ato é gravemente intrínseco, é grave, é um pecado mortal. Essa capacidade de conhecer, de discernir, de saber, às vezes pode estar comprometida. Tem pessoas que desconhecem sem culpa. Não por negligência, não por imperícia, não por imprudência, não por desleixo, que tal coisa é um pecado grave. Ignorância involuntária, portanto, ignorância inculpável. Isso diminui tremendamente a responsabilidade do ato. Todavia, os princípios morais que Deus incutiu na natureza humana, eles não são desculpáveis. Bonum faciendo, malum vitando, fazer o bem, evitar o mal, uma certa noção, um certo discernimento sobre o que é certo e, portanto, deve ser feito, e o que é errado, portanto, deve ser evitado. Esses elementos Deus coloca na natureza de todo o homem, e isso é inexcusável. Mais elementos externos, também com relação à capacidade de decidir, pressões, patologias, condicionamentos. Tudo isso deve ser levado em conta e, por vezes, só Deus sabe do grau de imputabilidade, de responsabilidade de uma pessoa, até que ponto, no momento em que ela comete o ato, ela conhecia verdadeiramente a gravidade desse ato e até que ponto ela quis, ou seja, agiu plenamente, com liberdade plena, quando ela cometeu tal ato. Todos esses elementos atenuantes devem ser levados em conta na avaliação da responsabilidade de uma pessoa num pecado mortal.